pessoal, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Miraculous, as aventuras de Ladybug, que é continuar dessa vez do 8º episódio da 5ª temporada, Reunião. Então vambora. O episódio se inicia no Museu do Louvre, né? Com o Alin Kubidel, né? Orientando alguns funcionários a carregar uma coisa nova, né? Pra exposição egípcia. E temos lá, né, a Marinette junto com a Alia e a Tiki, olhando, né, em uma parte cheia de quadros, procurando símbolos de portadores de Miraculous, né? E aí, eles estão sendo representados sempre sozinhos nas fotos, e a Marinette se questiona cadê o romance, né? Pois ela acha, né, que tipo, como teve vários Ladybugs e quer continuar no passado, algum deles deve ter tido um romance, né? Mas a Alia sugere, né, que a maioria deve ter deixado o romance de fora da vida de heróis e focado mais no trabalho mesmo. E a Marinette devia focar no garoto que ela sempre amou e que agora tá demonstrando interesse nela, né? No caso, o Adrian. Mas ela vem com aquele mesmo papo de por causa que ela amava o Adrian, né? Ela cometeu um erro e tal, então ela nunca mais vai poder fazer isso. E aí ela pergunta pra Tiki, né, se houve algum relacionamento de Ladybug e Cat no ano passado, e ela fala que sim, mas na época não havia Monarch, né? E ela pergunta como que acabou, né, como que resultou, só que aí a Tiki fala que ela não sabe muito sobre o amor. E diz, por que você não pergunta pra uma portadora antiga? Ela, peraí, eu posso fazer isso? E a Tiki, sim, com seu Quagatama. É só você colocar o Quagatama em um símbolo e falar reunião. E aí, beleza, né? A Marinette se aproxima com o Quagatama dela, né? Que ela ganhou de aniversário da Tiki, lá na segunda temporada. Só que aí o Quagatama, né? Ele começa a brilhar. E, tipo, essa é uma forma dela se comunicar com as portadoras antigas, né? Mas, enfim, o Quagatama brilha, ela se assusta, bate em um quadro lá. Que a Alia tinha tirado foto, né? Que tinha um símbolo e era de uma portadora do coelho. O quadro cai, soa um alarme e no quadro, né? Atrás dele cai uma carta endereçada ao Alin, né? Que é uma carta da Alex. E aí a Marinette fica surpresa porque a Alex achou uma forma de se comunicar sem pisar, de comunicar com o pessoal, sem precisar pisar no presente. E aí, né? O Adrian recebe uma mensagem dos amigos, ele tá tomando café da manhã com o Gabriel e com a Natalie. Ele recebe uma mensagem dos amigos, né? E o Alin, ele convida o Adrian, né? Pra ir no museu. Porque a Alex achou uma forma de se comunicar, né? E o Gabriel demonstra o interesse, assim, né? E ele e a Natalie falam que o Adrian pode ir. Lá no museu, né? Tá o pessoal. Eles estão olhando umas fotos da Alex no passado. Enquanto o Alin, né, ele lê lá a carta dela. Mas aí o irmão dela, né, o Jalil, ele aparece dizendo que não, que a Alex sofreu lavagem cerebral da Ladybug e tal. E aí, né, o Alin, ele pergunta de onde o filho tirou essas ideias. E aí o Jalil, ele mostra a alliance dele, né, um monte de comentários de haters da Ladybug, inclusive a Chloe, né, enfim. E ele sai dali com raiva dizendo que vai dar um jeito de trazer a Alex de volta. Mesmo o pai dizendo que a internet, né, tá fazendo com que o julgamento dele tenha sido alterado, né. Ele tem ficado muito na internet desde que a Alex foi embora, mas enfim. O Adrian pergunta pra Marinette, né, se ela não quer pegar um cineminha, mas ela dá uma desculpa que tem tarefa de história pra fazer. Chama a Alia, o Nino fica meio estranho, né, porque eles não têm tarefa de história, mas a Marinette e a Alia dão uma desculpa de que elas gostam de fazer atividade extra uma pra outra. Mas, enfim, elas voltam para aquela sala que elas estavam, né? E a Tiki diz que talvez não seja uma boa ideia, pois essa portadora em específico tem um temperamento curto, mas a Marinette vai lá, encosta o Quagatama no símbolo da estátua e diz reunião. E aí, né, ela aparece, fica toda essa iluminação aí, né, vermelha e tal. E aparece o ícone de vários portadores antigos do Miraculous da Joaninha. E ela toca, né, no símbolo lá, né, no ícone da Joana Dark. E a Joana aparece aqui, né, nessa forma.
e começa a conversar com a Marinette e com a Tiki. E aí a Alia, ela olha pra Marinette, não vê nada e diz: você tá ouvindo vozes, amiga? E aí a Tiki revela, né, que só a portadora e o Kwame conseguem ver os portadores antigos, né? E aí a Tiki revela o motivo de terem chamado ali, de terem chamado a Joana Dark. E não era o Conselhos, uma guerra aí sim, porque a Tiki não sabe muito sobre o amor como a Joana Dark. E falando que a Marinette tá fugindo dos sentimentos dela, mas a Marinette retruca dizendo que não tá fugindo. E aí a Joana Dark fica mó irritada e manda ela encerrar a reunião. A Marinette diz que não, ela fica: encerra a reunião, encerra a reunião. Enquanto isso, o Jalil, ele tá lendo alguns comentários, inclusive comentários pró-Monark, né? E ele decide chamar o Monark pra akumatizar ele, pra ele conseguir uma forma, né, de trazer a Alex de volta. E aí ele entrega os Miracles da Ladybug e do Cat Noir, porque uma das teorias que ele viu lá nos comentários em prol do Monark é que ele só quer pra fazer um desejo querendo paz mundial, mas a Ladybug e o Cat Noir não querem isso, mas enfim, né? E aí o Monark aproveita dessa situação, né? Ele cria um Mega Akuma, envia lá, né, através do portal da Kalki, e ele vai akumatizar, né, o Jalil, porque é a oportunidade dele de recuperar o Miraculous do Coelho. E aí o Mega Akuma entra na pasta do Jalil, e ele é akumatizado em Faraó, né, novamente, e ele usa, né, o poder do Mats, se não me engano, para adquirir o Livro da Verdade. E aí o Monark dá um upgrade nele, né? Pegando o poder de proteção, né? O poder do Waze, do Miraculo da Tartaruga, e transferindo para a Alliance do Faraó. E aí, basicamente, né? O Faraó usa o proteção, o escudo, para criar uma redoma, né? Em volta do Livro da Verdade. E aí o livro vai ficar indestrutível. E aí o Monark fala que esse é o plano perfeito. E aí... a Marinette, ela não quer encerrar a reunião, né? Ela tenta ir até o quadro lá da portadora antiga do Miraculous do Coelho para falar com ela. Mas o Kuagatama, né? A reunião só funciona, ou seja, a Marinette, ela só pode falar com os portadores do Miraculous dela. Ou seja, ela só pode falar com os portadores do Miraculous da Joaninha, não do Coelho. E aí, né? O Faraó e o Livro da Verdade criam um monte de barreiras de livros e uma pirâmide em volta de Paris. E aí, né, o Livro da Verdade faz uma pergunta sobre a cor do cavalo branco, né, de um nome famoso lá da França, pro policial Roger, né, e ele fica se questionando, né. Enquanto isso, o Adrian se aproveita, né, da distração, se esconde na van, se transforma em Cat Noir. A Marinette, ela tem cobertura da Alia, né, de que estão sozinhas, ela se transforma em Ladybug. E ela se pergunta por que a Joana Dark não sumiu, né, ela: ué, você não encerrou a reunião, menina? E aí o Jalil, né, ele recebe uma pergunta do Livro da Verdade de qual é o nome do filho dele. E ele diz: ué, é Jalil. Só que aí o Livro da Verdade analisa e fala que isso é mentira. E ele: ué, não, eu não tô entendendo. E ele é aprisionado dentro das páginas do livro. E o Faraó explica porque agora ele não é mais o Jalil, ele é o Faraó. E aí, né, o policial Roger, ele demora demais para responder. E o Livro da Verdade considera como não resposta e prende ele também nas páginas. O Cat Noir vai, recebe a mesma pergunta e revela que é um cavalo cinza. Ele acerta, de acordo com o Livro da Verdade, e o lema do Livro da Verdade é: a verdade sempre prevalece. E, né, ele consegue entrar no Louvre. Enquanto isso, a Marinette, a Ladybug e a Alia, tentam conseguir sinal, né, para responder uma pergunta lá que o livro fez sobre quem foi o rei ou a rainha, né? Quem foi o governante de Paris em 15 de março de 1423. Só que elas estão sem sinal. E aí elas resolvem perguntar para Joana Dark, porque ela viveu nessa época. E aí depois de enrolar contando uma história, ela revela que não teve nenhum rei nessa data. E aí a Ladybug responde a pergunta. O Livro da Verdade aceita, né? Falando que realmente é verdade isso. E aí a Alia foge, né, pra se esconder. Enquanto isso, a Ladybug e a Joana Dark encontram com o Cat Noir, né, que vai usar o cataclismo na barreira lá de livros, mas ela fala pra ele não gastar o poder dele, porque, tipo, seria inútil fazer isso. Eles poderiam precisar do poder. E aí ele fala que não sabe a resposta pra pergunta, e a Joana Dark fala: peraí, é esse o cara que tu tá apaixonado? E aí ela fala: mas ele é sensível e devoto. Ele,
com quem você tá falando? Aí ela explica, né, que é com a Joana Dark, uma antiga portadora do Milagres da Joaninha. E ele disse que não sabia que isso era possível. E ela fala sobre o Quagatama dela e tal, mas enfim. O Questionar pede pro livro repetir a pergunta, e a pergunta é basicamente sobre o futuro. Tipo, qual vai ser o clima que vai estar em Paris em 15 de julho daqui a 200 anos? Então, pois é. E aí o monarca acha genial, que é uma pergunta sobre o futuro, né? E que eles vão ter que pedir ajuda da Bunnyx para isso. Mas aí a Ladybug usa o talismã dela, ganha uma caneta tinteiro, né? E aí ela pega um panfleto do museu, né, do Louvre, escreve uma carta, coloca atrás do quadro lá, né, da portadora do Miraculous do Coelho. E aí lá no futuro, né, em algum ponto, a gente vê a Alex visitando o Louvre, indo até esse quadro, né? E ela tem o próprio Quagatama dela já. E ela toca no quadro, né, com o Quagatama, pega o panfleto. E ela vê, né, o pedido da Ladybug de ajuda, que eles precisam saber qual é o clima de Paris em 15 de julho daqui a 200 anos, de quando a data foi escrita, de quando a carta foi escrita, né? E aí a Bunnyx, ela vai, né, pra Toca do Coelho, ela vê o clima, ela anota lá no panfleto, né, e na carta que a Ladybug enviou, ela pede pra ela esconder a carta no panfleto, na galeria egípcia, debaixo da estátua do gato. E aí, né, ela faz isso. A Ladybug vai até a estátua do gato, né? Ela pega, encontra a carta no panfleto e vê, né, um desenho de tempestade. E ela fala, né, responde o livro e ele diz que é verdade, né? O faraó diz que isso é impossível, mas o livro diz a verdade sempre prevalece. E ele, não, você teve sorte. Ela, não, isso se chama trabalho em equipe. A Joana Dark, ela até tenta atacar, né, o faraó, mas, tipo, ela não pode atacar porque ela não tá ali de verdade. E aí, né, o faraó fala que ela é uma manipuladora e tal, que ela manipulou a Alex, foi dos próprios propósitos dela e tal, só que ela diz que isso é mentira e o Ketna usa o cataclismo no escudo, né, no casco de proteção, mas o faraó usa a proteção de novo para proteger o livro. E aí, né, ele segura o Ketna, tá prestes a tirar o anel, e ele manda a Ladybug admitir que ela é uma manipuladora, e que ela enganou a Alex, e que ela é a verdadeira vilã. E a Joana Dark fica, o que é que tu tá fazendo? Ela, eu tô pensando. E aí ela, peraí, faraó, você me disse que eu sou a vilã, né? Mas por que você não pergunta ao seu livro? Não é o livro da verdade? Você ameaçou pessoas e tal, você prendeu pessoas aqui, né? E aí, o monarca diz, não, ela tá tentando te enganar. Mas o faraó diz que precisa saber disso. E ele pergunta ao livro quem é se a Ladybug é realmente uma heroína. E o livro fala que sim, que ela é uma heroína, que os motivos pra a Alex ter aceitado, né? Sim, a Alex, ela aceitou de bom grado, ela não foi forçada. E aí, né, depois de ter essa revelação, o faraó, ele fala que o monarca mentiu pra ele e ele quebra a acumatização. Pois é. Então o monarca fica, uou, tipo, chateado, né, e uou, impressionado que o Jalil conseguiu fazer isso, mas beleza. E aí o Jalil pede desculpas pra Ladybug e pro Cat Noir, ele fala que ele foi enganado pelo monarca e pelas redes sociais, né. Mas ela fala que quando ele rejeitou a comatização, ele provou que ele sabe pensar por si mesmo e diz que a irmã dele deve estar orgulhosa. Ele, como assim? E ela mostra um panfleto com a mensagem da Alex, né, falando que tá orgulhosa dele e pede pra ele esticar o punho pra eles fazerem o zero. E aí a Ladybug, Cat Noir e o Jalil, né, fazem o zero. Lembrando que a Ladybug ela já capturou o Mega Kuma, purificou e fez o Miraculous Ladybug pra tudo voltar ao normal. O Monark se destransforma, o Gabriel vai até a porta do quarto da Natalie, pede desculpa. E aí corta de novo para o museu, né? A Marinette está falando com a Joana Dark. E ela fala que a Ladybug e o Cat Noir são mais fortes do que aparentam. E ela é mais esperta, né? Do que as outras portadoras antigas. E aí ela revela, né? Sobre o passado dela e tal. Sobre quem era o portador do Miraculous do Gato, que ele foi enviado lá por um monarca da Inglaterra. E aí ela foi chamada, né, para restaurar o equilíbrio, recebeu o Miraculous da Joaninha, se transformou na heroína lá e tal. Só que aí, depois de tantas lutas, eles perceberam que eles estavam sendo manipulados pelos respectivos monarcas. E eles desistiram disso e se apaixonaram. Só que aí, né, conforme eles não queriam mais guerra, eles decidiram escapar e renunciar, né, aos Miraculous. A Marinette, ela pergunta o que aconteceu depois, né? Só que aí a Joana Dark diz, eu espero que tenham vivido felizes pra sempre, né?
Só que aí a Tiki revela que ela não sabe, né? Porque ela não é a verdadeira Joana Dark, é apenas uma memória do tempo em que ela foi a portadora de Miraculous da Joaninha. E depois que renunciam, eles não têm mais memórias disso. E aí, né, a Marinette ela vai e encerra a reunião e fala pra Alia que é possível sim ter um romance entre a portadora da Joaninha e o portador do gato, mas talvez tenha que renunciar ao Miraculous pra isso. Enquanto isso, o Eren tá lá na casa dele, né, no quarto dele, olhando uma foto da Marinette no protetor de tela. E o Plague, ele cospe, né, ele produz o Quagatama do Adrian. E aí o episódio acaba. Mas é isso, gente, essa foi a review, espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum de novo. Fica dos corações, Jesus te ama, um forte abraço. Até a próxima e eu vou deixar o link na descrição e nos comentários fixados se o YouTube não bloquear, né? O link para vocês assistirem o episódio. Mas, falou, até a próxima e tchau. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you up by the stormy seas. Oh, you meant the world to me.